Olá a todos e todas, meu nome é Débora Guzmão Melo, eu sou médica geneticista e estou como professora aqui no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos desde 2006. Nesses 16 anos de UFSCar, o nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido algumas contribuições relacionadas à área da genética comunitária, que é a minha linha de pesquisa. O que é genética comunitária? A genética comunitária é a área da pesquisa na genética clínica que se ocupa não somente dos problemas relacionados à atenção e saúde do indivíduo e da sua família, mas também no nível comunitário e populacional, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em pesquisa na área da genética comunitária, a gente se preocupa com o acesso da população ao teste do pezinho, à triagem neonatal. A gente se preocupa com a prevenção e a frequência de defeitos congênitos ao nascimento. A gente se preocupa com a prevenção da deficiência intelectual. A gente se preocupa com aspectos relacionados à educação e saúde que abordem a genética. Hoje eu queria contar para vocês, em particular, o desfecho, os resultados de duas pesquisas que nós temos desenvolvidos aqui na UFSCar, junto com vários alunos de graduação e pós-graduação. A primeira dessas pesquisas está na área do consumo de álcool por mulheres grávidas. A gente sabe que o uso de álcool por mulheres grávidas é uma causa importante de deficiência intelectual, de alterações de comportamento, por exemplo, de transtorno do espectro do autismo, de defeitos congênitos. Então, muitas crianças que têm deficiência intelectual, que têm transtorno do espectro do autismo, em última instância, quando a gente vai ver, a causa dessas alterações pode ter sido o uso do álcool por mulheres grávidas. A gente tem desenvolvido nos últimos 5, 6 anos algumas pesquisas aqui em São Carlos para identificar a frequência com que as mulheres são-carlenses bebem durante a gravidez e também para identificar as motivações, as razões pelas quais essas mulheres lançam mão do uso do álcool na gravidez. Temos observado, por exemplo, que a gravidez é encarada como um período de grande vulnerabilidade por essas mulheres e, às vezes, em função das dificuldades que elas encontram durante o período da gravidez, elas acabam lançando mão do uso do álcool como um mecanismo de compensação, um mecanismo de coping. Uma outra pesquisa que nós temos desenvolvido aqui em São Carlos nos últimos 5 anos e com o apoio da FAPESP diz respeito a investigar a qualidade de vida de famílias que têm um filho com uma doença genética rara ou com deficiência intelectual. Porque normalmente a presença desse filho ou dessa filha que vai demandar cuidados especiais e que vai ter algumas necessidades de saúde específicas, modifica a dinâmica da família. E interessa para a gente entender como que é essa nova dinâmica, uma vez que você tem um filho com uma doença genética rara, um filho com deficiência intelectual, como que a família se reorganiza para dar conta do cuidado desse filho. O que as nossas pesquisas têm mostrado é que existe o que a gente chama de familismo. Então, há muita ausência do Estado e de suporte institucional e público para amparar essas famílias. E muitas vezes o cuidado, a atenção, tanto no nível da saúde quanto no nível da educação dessas crianças com necessidades especiais, elas são colocadas na conta da família, como se só a família tivesse que cuidar dessas crianças e o Estado, a sociedade não tivesse também que dar um amparo e que dar um suporte para essas famílias. Esse é um problema no nosso país, porque as famílias são colocadas numa situação em que elas sozinhas têm que resolver demandas e as necessidades dos seus filhos com doenças genéticas raras e muitas vezes a omissão por parte da sociedade, por parte da comunidade, por parte do sistema de saúde, que não consegue dar conta das necessidades dessa criança e dessa família. Então, aqui nas nossas pesquisas, a gente se preocupa demais com essa dimensão familiar da doença genética, o quanto que a doença genética pode interferir na dinâmica familiar. E se preocupa também em ações de educação em saúde, de planejamento em saúde que permitam a prevenção da deficiência intelectual, a prevenção do defeito congênito, a prevenção, em última instância, das doenças genéticas raras.